Olá, sou o professor Laércio de Paula Nunes e neste vídeo eu e o meu amigo Alan Jefferson, também professor da Associação Brasileira de Corrosão, vamos falar sobre ensaios simples que usamos para entender o comportamento dos materiais metálicos frente aos meios corrosivos. Por que estudar corrosão? Porque a corrosão gera grandes custos e riscos. Consome cerca de 3,5% do PIB dos países, causa paradas operacionais, perdas e acidentes. Por isso, controlar a corrosão é de extrema importância para as empresas e para a sociedade em geral. Nesse contexto, a Abraco ministra com excelência vários cursos sobre corrosão e proteção anticorrosiva em sua sede em todo o Brasil, com o objetivo de capacitar as pessoas em corrosão e prevenção contra a corrosão. A corrosão acontece quando um material metálico reage com o meio em que está. Este meio precisa conter água, oxigênio e sais, e, consequentemente, ocorrerá perda de material. A este processo denomina-se, em geral, de oxidação. No caso do aço, por exemplo, ele libera íons e elétrons. Essas reações formam os produtos de corrosão, o que popularmente chamamos de ferrugem. A ferrugem é o produto de corrosão do aço. Outros metais têm outros produtos de corrosão, preponderantemente o hidróxido do metal. A corrosão eletroquímica acontece quando surgem diferenças de potenciais eletroquímicos em uma superfície. Uma região se torna anódica, onde o metal se oxida, e outra se torna catódica, onde ocorre a redução. A água e os sais minerais formam o condutor iônico, que é conhecido como eletrólito. O material metálico é bom condutor de elétrons, é bom condutor de eletricidade. As diferenças de potencial e o eletrólito propiciam a formação das células eletroquímicas, cuja intensidade depende também da taxa de oxigênio. A corrosão cessa quando nivelamos esses potenciais na condição de catodo, através da técnica denominada de proteção catódica. Vamos então falar sobre ensaios práticos para explorar os potenciais eletroquímicos e mostrar a sua influência na técnica de proteção catódica. Nós vamos então fazer isso através de medições e, para tal, eu vou convidar aqui o professor Alan Jefferson para explicar passo a passo das medições de potenciais eletroquímicos, proteção catódica galvânica, proteção catódica corrente impressa e interferências. Professor, fique à vontade. Bom, colocamos amostras de diferentes materiais metálicos em uma solução salina. Usamos uma salinidade correspondente a 3,5% do cloreto de sódio e medimos os potenciais com um voltímetro, usando uma semicélula de prata, cloreto de prata. Faremos as medições, com a ajuda de um multímetro. Após umas 2 horas de estabilização, aguardamos o potencial chegar no valores de menos 0,404 relacionado ao aço nu. Então, nesse momento, estamos realizando a medição em relação a uma semicélula de prata, cloreto de prata, com potencial de menos 0,404 em relação ao aço nu. Vamos mudando, alterando para o cobre, potencial de menos 0,223. Potencial do bronze, menos 0,230. Potencial do zinco, menos 1,017. Potencial do magnésio, menos 1,508. Potencial do inox, menos 0,122.
Potencial do alumínio, anodo, menos 1, 0,82. E potencial do alumínio puro, menos 0,727. Essas foram as amostras, né, desses materiais em relação a uma semicélula de prata, cloreto de prata. Bom, do que a gente pode observar, os diversos materiais têm potenciais eletroquímicos diferentes. E dessa forma, toda vez que dois materiais diferentes são eletricamente ligados, vai formar uma célula galvânica. Nós agora vamos demonstrar o efeito dos anodos galvânicos na alteração do potencial eletroquímico do aço, através de anodos de liga de alumínio, de zinco e de magnésio. O objetivo, então, é nós, a partir do potencial inicial, do potencial natural, verificarmos como ocorre esse efeito de polarização. Eu pediria, então, aqui ao meu amigo Alan Jefferson, que demonstre para vocês como esses potenciais se alteram. Bom, em relação ao aço nu, nós temos um potencial natural de menos 0,537. Nós vamos realizar uma ligação com eletrodo de magnésio, servindo como anodo, tá? Em relação a esse aço nu. Imediatamente, né, após a ligação, o potencial se torna mais negativo e vai polarizando. Chega rapidamente a menos 1 volt e se tornando mais negativo. Bom, agora faremos a medição em relação a um eletrodo de um aço revestido ligado a um anodo de zinco. O potencial natural desse aço revestido é menos 0,446. A partir do momento que nós realizamos essa ligação, o potencial vai se tornando mais negativo. Imediatamente a ligação, o potencial já chega a menos 1,014. Nesta ligação, temos o aço revestido com potencial de menos 0,354 volts e faremos a ligação a um anodo de alumínio. Imediatamente após a ligação, temos um potencial de menos 1,007 volts do aço revestido ligado a um anodo de alumínio. Como nós vimos, nós conseguimos alterar o potencial eletroquímico ligando em anodos galvânicos. Mas podemos também fazer isso através do chamado sistema de corrente impressa, que usa uma fonte de corrente contínua. Eu vou pedir ao amigo Alan Jefferson para demonstrar isso para vocês. Nessa maquete aqui, em relação ao aço nu, nós temos um potencial natural de menos 0,416 volts. Esse é o potencial natural. Vou realizar a ligação de uma fonte de até 5 volts e vamos verificar esse potencial se tornando mais negativo a partir dessa ligação, utilizando um anodo de titânio, que tem uma película de mix de metais nobres, que vai realizar a proteção desse aço nu. Bom, após a ligação de uma fonte ajustável, temos um potencial de menos 130 volts e esse potencial vai polarizando à medida que
vão passando os minutos. E dessa forma, então, se forma hidrogênio no cátodo, que é o aço nu, e cloro no anodo. Então, eu quero pedir ao Alain que aumente para que a gente possa perceber isso. Aqui formam-se as bolhas de cloro e no cátodo as bolhas de hidrogênio. Dessa forma, como há geração de cloro e de hidrogênio, é importante que o local seja bem ventilado e que o usuário esteja utilizando os EPIs adequados para o manuseio desses gases. Bom, neste ensaio temos o aço revestido, que será ligado a um eletrodo de bronze. Temos um potencial desse aço revestido, potencial natural de menos 0,383. Ao conectarmos ao bronze, esse potencial instantaneamente vai para menos 0,259, em torno de 100 milivolts, né, de decaimento. O que demonstra que proteger estruturas que têm materiais diferentes requer maior quantidade de corrente, maior intensidade de corrente de proteção. Neste ensaio, nós vamos avaliar a interferência em corrente contínua. Da seguinte forma, nesse dispositivo, nós temos corrente impressa, a corrente é injetada pelo anodo de titânio e é captada do outro lado pela estrutura de aço. Nesse intervalo foi colocado aí, então, uma estrutura que capta a corrente e descarrega, capta próximo ao anodo e descarrega próximo ao cátodo. Não é isso, Anderson? Positivo. Bom, temos um potencial de menos 1,609, tá? Potencial ON com a fonte ligada em torno de 3 volts. Então temos um potencial no aço nu de menos 1,608. Vou fazer a modificação. Estamos agora com um potencial no aço revestido mais afastado do ponto de injeção de corrente, que é o anodo de titânio, no ponto onde descarrega corrente para o aço nu. Então temos um potencial de menos 0,519 volts. Esse é o ponto mais afastado. Fizemos a modificação para o ponto mais próximo ao ponto de injeção. Temos um potencial de menos 0,885 volts nesse ponto, que é o ponto de captação de corrente. E, em sequência, temos o anodo de titânio, que está com potencial positivo de 1,544 volts. O que nos leva a concluir que nesse trajeto da corrente, ela está entrando na estrutura, onde o potencial fica mais negativo, e está saindo da estrutura, onde o potencial fica menos negativo. Isso caracteriza a interferência de corrente contínua. Algumas observações importantes que temos que ter em mente é o uso sempre de eletrodos de referência calibrado e instrumentos calibrados, tá? É importante registrar valores iniciais e finais com data e hora e tomar cuidado com os gases que são gerados, né, que envolve a eletrólise. É bom estar num ambiente ventilado e utilizando os EPIs corretos. O nosso objetivo, então, com esses ensaios foi mostrar que a corrosão pode ser compreendida e controlada com ensaios adequados e com inspeção criteriosa. Esses ensaios de medição de potenciais, produção carbônica e corrente impressa e também ensaios de interferência são ferramentas importantes para entender e melhor proteger as estruturas do ponto de vista de evitar a corrosão.